O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever e ativar o sininho. A IPF agradece. Meus irmãos, eu quero convidá-los a abrir a sua Bíblia comigo. A carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. 1 Coríntios capítulo 8. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 13. Convido-os a se colocarem de pé. 1 Coríntios capítulo 8. Verso 1 ao verso 13. No que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. Conhecimento leva ao orgulho, mas o amor edifica. Se alguém julga conhecer alguma coisa, ainda não conhece como deveria conhecer. Mas, se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. Quanto a comer alimentos sacrificados a ídolos, sabemos que o ídolo por si mesmo não é no mundo e que não há senão um só Deus. Porque ainda que existam alguns que são chamados de deuses, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores, para nós, porém, há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem todas as coisas existem, e por meio de quem também nós existimos. Entretanto, nem todos têm esse conhecimento. Alguns, acostumados até agora com o ídolo, ainda comem desses alimentos como se fossem sacrificados a ídolos, e a consciência destes, por ser fraca, vem a contaminar-se. Não é a comida que nos torna agradáveis a Deus, pois nada perderemos se não comermos e nada ganharemos se não comermos. Mas tenham cuidado para que essa liberdade de vocês não venha de algum modo a ser tropeço para os fracos. Porque se alguém enxergar você, que tem conhecimento, sentado à mesa no templo de um ídolo, será que a consciência do que é fraco não vai ser induzida a participar de comidas sacrificadas a ídolos? E assim, por causa do conhecimento que você tem, perde seu irmão fraco, pelo qual Cristo morreu. É deste modo, pecando contra os irmãos, ferindo a consciência fraca que eles têm, é contra Cristo que vocês estão pecando. E por isso, se a comida serve de escândalo ao meu irmão, nunca mais comerei carne, para que não venha a escandalizá-lo. Amém? Feche seus olhos, irmãos, rapidamente. Ó Deus, a palavra é tua, o povo é teu, tu és o cabeça desta igreja. Ó Espírito Santo, eu quero fazer a mesma oração que João Batista fez, importa que o Senhor cresça e que eu diminua. Ó Senhor, fala aos nossos corações, para que o teu nome seja engrandecido nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar, irmãos. Nós temos, durante os domingos à noite, falado da carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. E que bênção, hoje estamos chegando ao capítulo 8. Daqui a pouco passa 1 Coríntios e a igreja ficará feliz em saber, nós todos ficaremos felizes em saber que durante todos esses meses nós temos pregado em um livro da Bíblia desde janeiro e louvamos a Deus por isso, irmãos. Louvamos a Deus pela palavra do Senhor, que é viva e eficaz. Amém? Deixe-me recordar o que tem acontecido até aqui. Rapidamente eu queria trazer à memória de vocês, ou recapitular, para que vocês possam entender o que Paulo está falando. E agora, por que Paulo entra exatamente num assunto
que é diferente do assunto do capítulo 7. Veja só, irmãos. Lembre-se que a igreja a qual Paulo escreve, a saber, a igreja em Coríntios, era uma igreja muito problemática. Alguns já diziam que era a igreja de todos os dons, mas ao mesmo tempo é a igreja que tem vários tipos de problemas. De imediato, no capítulo 1 até o capítulo 4, nós vamos perceber que Paulo vai tratar de um assunto que, para ele, é de suma importância e tem uma relevância muito grande e, de certa forma, é urgente. Por quê? Lembre-se que, quando Paulo vai escrever aos Coríntios, ele vai responder, o objetivo dele inicial, o objetivo central, é responder algumas perguntas acerca daquilo que os irmãos queriam saber. Mas ele fica sabendo, pela casa de Cloe, que há divisões dentro daquela igreja. Aí você vai lembrar que a igreja era dividida em 4 partidos. Uns eram de Paulo, outros eram de Cefas, outros eram de Apolo, e havia também o partido que se dizia ser o partido de Cristo. E isso faz com que Paulo lance uma pergunta: acaso Cristo está dividido? E aí Paulo vai tratar dessa questão da falta da unidade na igreja. Ele vai falar sobre a relevância da simplicidade do evangelho. E por que ele vai fazer isso? Porque além dessa igreja estar fatiada em 4 pedaços, essa igreja também tinha um problema muito grande. Era uma igreja que gostava de uma filosofia a mais. Você lembra disso? Gostava de escutar filósofos na rua e queria que o evangelho também tivesse essa conotação filosófica. Eles gostavam de estar na ágora, gostavam de estar nas praças, eles gostavam de escutar os filósofos. É tanto que Paulo vai dizer lá no capítulo 1 do verso 18 assim: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que cremos é o quê? O poder de Deus. E aí ele vai trazer a diferença entre a sabedoria do mundo e a sabedoria de Deus, e a importância dessa igreja entender que a sabedoria de Deus é maior, mais extensa, profunda do que a sabedoria dos homens. Mas Paulo não vai tratar apenas dessa questão de divisão, da questão da humildade, da questão da sabedoria. Paulo também trata 2 problemas iniciais que estão presentes ali. A questão da imoralidade dentro da igreja. Lembre-se, a igreja de Corinto estava passando por um problema sério. Alguém havia se deitado com a esposa de seu pai, a sua madrasta. Paulo não fica zangado somente com isso, mas o apóstolo Paulo chama a atenção da igreja porque a igreja não estava celebrando a disciplina tão importante para a igreja. E ele vai chamar a atenção daqueles irmãos acerca da disciplina dentro da igreja. O quão importante que a disciplina seja celebrada na igreja, que a disciplina faz parte da igreja. E aí, um outro problema estava tirando a paz daquela igreja, e principalmente do apóstolo. As questões, os problemas dentro da igreja estavam sendo resolvidos aonde? Na praça, com os juízes e com as pessoas do mundo e da rua. E o apóstolo Paulo diz assim: não há entre vocês nenhum sábio que possa resolver essas questões. Tem que ir para as mãos de um juiz ímpio. Tem que o evangelho padecer porque vocês não têm sabedoria. E lembre-se que nessa ocasião eu falei sobre a decisão do Supremo Concílio da nossa igreja, que fala que os problemas da igreja entre irmãos devem ser resolvidos aonde? Na igreja, no conselho da igreja. E aí o apóstolo Paulo vai ainda tratar sobre questões de imoralidade. E aí, capítulo 7, o apóstolo Paulo vai responder a primeira pergunta. Qual é a primeira pergunta? Sobre casamento, celibato. Como é que se deve portar aqueles que não querem casar,
como é que se deve portar aqueles que querem casar, e aí ele vai tratar acerca do divórcio, ele vai deixar claro a relação entre dois crentes que querem se divorciar, e vai também tratar acerca de um ímpio casado com um crente, como deve ser essa relação. No final do capítulo 7, o apóstolo Paulo vai tratar acerca das virgens, acerca das viúvas, e aí ele encerra a resposta à primeira pergunta que é lhe feita naquela ocasião. Agora o apóstolo está respondendo a segunda pergunta. O problema está acontecendo dentro dessa igreja. É uma questão sobre carnes que são sacrificadas aos ídolos. E aí, para que você entenda, é importante você perceber que na civilização helenista, ela se caracterizava pela grande presença de várias religiões e as práticas dessa mesma religião, que, por sinal, permeavam a vida cotidiana. Dentre essas práticas da vida cotidiana, das religiões pagãs, estava o sacrifício de animais, que não era diferente da prática do Antigo Testamento. Só que eles sacrificavam com um objetivo. O povo de Deus, por ordem do próprio Deus, levava os animais para serem sacrificados com outro objetivo. Tinha a ver com o nosso pecado, com a nossa vida, com a nossa comunhão diante de Deus. E aí, irmãos, lembra que eu falei como era a cidade de Coríntios? E diante dessa cidade, era quase que impossível nessa época as pessoas não participarem ou não praticarem a vida social comum. E o que era essa prática da vida social comum? Primeiro, estarem nos templos, oferecendo sacrifícios, comendo nos templos, comendo com os amigos na casa, fazendo parte da vida comum, indo no mercado, fazer compras. Você aqui já foi no mercado de São Sebastião. Você entra, tem um corredor de sarrabui, tem um corredor de tudo que é bom. Eu sou cearense. A coisa mais terrível para mim foi quando eu estive em Cuiabá e eles não sabem o que é cuscuz. Eu penei. Eu quase que me acabo. Passei 2 dias sem comer. Nunca entendi como é que é farofa de banana. E aí consegui uma cearense que foi morar em Cuiabá. Ela fazia cuscuz. Eu comprei 12. Fiz estoque, todo dia comia. Então você sabe exatamente o que é isso. E era comum essa prática, essa vivência das pessoas estarem no mercado, comprando, vendendo. Só que havia um problema. No mercado, praticamente todas as carnes que eram vendidas eram carnes que tinham sido sacrificadas aos ídolos. E alguém dizia que essas carnes tinham um valor alto. Não é tão diferente da picanha de hoje, né? Que tanta promessa foi feita e a gente não consegue comer. Então veja, a carne que era trazida para os ídolos tinha permissão para ser vendida e era de alto valor por ser santificada. E aí eu quero que você entenda o seguinte: os gregos e os romanos eram polidemonistas. Pastor, que marmota é essa, né? Polidemonistas eram pessoas que acreditavam em espíritos maus. Inclusive, eles acreditavam que os espíritos podiam estar nos animais. Que uma vez que o animal era morto, eles tinham que ser levados para os ídolos para serem santificados. Entregue a eles para que ninguém que comesse ficasse encapetado. Era comum naquele tempo esse tipo de pensamento. Aí eu quero que você imagine o seguinte: pessoal que se converte, gentil,
com toda essa vivência, com toda essa prática, com toda essa carga de misticismo, quando se converte, qual é a primeira coisa que ele vai fazer? Eu não vou comer a carne que é vendida no mercado, e nem vou comer a carne que os meus amigos comem, e muito menos vou com os crentes para os templos, porque os crentes mais maduros, que serão chamados aqui de mais fortes, eles iam para o templo e comiam de carne sacrificada a ídolos. E aí agora nós temos um grande problema. Não bastasse o problema da politicagem dentro da igreja, 4 fatias. Não bastasse a dificuldade por causa daqueles que queriam ser mais do que os outros. Não bastasse o problema da imoralidade. Não bastasse o problema da questão da sabedoria de Deus versus a sabedoria do homem. Não bastasse a igreja querer uma filosofia a mais. Não bastasse a igreja ter problemas de não celebrar a disciplina, de não chegar junto, de não resolver as suas querelas dentro do âmbito eclesiástico, de não saberem como se portar, crente com descrente, no âmbito da vida a dois. Agora nós temos uma outra divisão dentro da igreja: legalistas e espirituais. A igreja está dividida. Novamente a igreja está dividida. Entre aqueles que diziam, comer carne sacrificada a ídolo é pecado. Entre aqueles que diziam, não é pecado coisa nenhuma, me dê uma carne oferecida a deusa fulano de tal que eu não estou nem eu, como mesmo. E aí o apóstolo Paulo agora vai ter que tratar desse assunto. Interessante é que o grande teólogo Charles Rhodes, ele diz o seguinte, que Paulo discute esse assunto em 2 aspectos. Primeiro, ele considera o assunto em si mesmo, a questão da carne sacrificada a ídolos. Depois, ele trata da classe mais fraca ou menos esclarecida, os gentios que se converteram ao cristianismo. E aí ele continua. A maioria das questões que perturbam a igreja primitiva tinha sua origem nos preceitos entre judeus e gentios não convertidos, ou convertidos, principalmente. E essa é uma questão interessante, porque você há de lembrar, irmãos, que quando o apóstolo Paulo vai chamar a atenção da igreja lá no capítulo 7, dizendo assim, olha, a mulher não deve se divorciar do seu marido, nem o marido deve se divorciar da sua esposa. Você lembra disso, né? Por que Paulo está falando assim? Não era o bastante ele dizer que ninguém se separe? Não é verdade? Mas é importante ele ter dito isso. Por quê? Porque no meio judeu, no âmbito do mundo judaico, era comum o homem ter mais de uma mulher. E era comum ele entregar a sua mulher, se ela não soubesse fazer alguma coisa e desagradasse a ele entregava a mulher. Não era assim? Aí Paulo está dizendo que o homem não se separe da sua mulher. Em outras palavras, ele está tratando a coisa também no âmbito cultural. E ele vai deixar isso, eu quero desafiar você a ler de novo o capítulo 7, ele vai deixar isso muito claro. É como se ele estivesse dizendo, a cultura não é maior do que o mandamento do Senhor. A cultura não é maior do que aquilo que Deus deixou claro. O homem deve casar com sua mulher e só pode se separar em caso de quê? Se um dos dois bater as botas. E aí Paulo vai dizer assim, se divorciar, permaneça divorciado orando para que haja reconciliação. É uma questão de âmbito cultural. Aí ele vai dizer assim, que a mulher não se separe do seu marido. Primeiro ele diz primeiro mulher, eu só investi aqui. E aí ele vai dizer que a mulher não se separe do seu marido. Por que ele vai dizer mulher também? Porque era comum no mundo greco-romano as mulheres se divorciarem dos maridos. Enquanto no mundo judaico era normal o homem entregar a esposa, no mundo greco-romano era comum a mulher não querer mais papo. Se o marido enchesse o saco dela, vai-te embora. A pessoa se isso pega. Porque tem hora que a gente enche o saco da mulher, não é, irmão?
Tem hora que a gente é ruim. Vocês são santas demais. A minha mulher não está aqui, mas eu digo isso para ela. Vocês são santos em ter que aturar a gente. E Paulo está tratando exatamente disso. Por isso que ele está tratando dessa questão. Da questão cultural. Chamando a atenção desses irmãos, e a igreja está dividida. E aí ele vai classificar os gentios como uma parte fraca. E aqueles que se converteram do judaísmo como uma parte mais forte, como aqueles que têm conhecimento, aqueles que conhecem, aqueles que entendem. E veja, irmãos, os gentios como parte mais fraca, consciência mais fraca, eles foram educados aonde? Na religião pagã. No meio de um panteão de deuses. Havia Deus para tudo que é jeito. De toda forma possível. Altar de tudo que você possa imaginar. Não tinha como essas pessoas não acreditar, além dos deuses, em espíritos, em um monte de coisa. Ora, tem crente que acredita nisso hoje. Que é supersticioso, que ainda não se libertou da sua alma católica, apostólica, macumbeira romana. Ainda tem gente assim no meio da igreja. Que vê demônio na fechadura, que não conseguiu fechar o carro, é o demônio. E aí, por outro lado, nós temos os judeus, supersticiosos também, que é considerada a parte mais forte. Só que Paulo vai tomar partido pela parte mais fraca, mas não deixa de chamar a atenção desses irmãos. Ele vai tratar de forma muito profunda e ensinar esses irmãos fracos, mas também vai tratar com aqueles que são mais fortes espiritual e doutrinariamente, chamando a atenção desses irmãos. O resumo da ópera se dá assim: a igreja estava novamente faccionada, não mais em 4 grupos, mas 2, entre aqueles que eram fortes e fracos, espirituais e legalistas. O resumo da ópera também se dá em aquilo que o próprio apóstolo Paulo vai tratar: o amor é maior que a soberba. Isso significa que a igreja estava com problemas ainda na área da soberba. Vamos entrar no texto? Amém? Vamos ler do verso 1 ao verso 3, eu queria que você me acompanhasse mais uma vez, na leitura, verso 1 ao verso 3. No que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. Conhecimento leva ao orgulho, mas o amor edifica. Se alguém julga conhecer alguma coisa, ainda não conhece como deveria conhecer, mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. A parte inicial do verso 1 diz assim: no que se refere, significa que ele continua respondendo as perguntas que lhe foram feitas. O capítulo 7 diz assim: quanto ao que vocês me escreveram, versículo 1, quanto ao que vocês me escreveram, aí no capítulo 8, verso 1, no que se refere, dando continuidade, ele está respondendo às perguntas que foram feitas a eles, que escreveram os irmãos daquela igreja. As coisas sacrificadas a ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. Conhecimento leva ao orgulho, mas o amor edifica. Veja, o apóstolo Paulo começa dizendo assim: todos temos conhecimento, e o conhecimento leva ao quê? Ao orgulho. Veja, irmãos, lembre-se que essa igreja é uma igreja que tinha muitos irmãos que eram o quê? Orgulhosos. Irmãos que tinham conhecimento. Sabe aquele irmão que conhece a confissão de Westminster, de trás para frente, de frente para trás? Era o povo da igreja de Coríntios. Um povo que tinha uma doutrina balizada. Um povo que se podia dizer era reformado. Mas a sabedoria e o conhecimento que eles tinham estava transformando eles em pessoas orgulhosas. E a primeira coisa que o apóstolo Paulo faz é assim: todos temos conhecimento. O que ele está querendo dizer com isso?
Lembre-se que o apóstolo é questionado em seu apostolado lá no capítulo 6. E aí ele vai chamar a atenção dessas pessoas, vai lembrá-los que ele orou por eles, que ele pregou a eles. E aí o apóstolo está dizendo assim: vocês sabem, eu também sei. Todos nós temos o conhecimento. E ao dizer que todos têm o mesmo conhecimento, o apóstolo Paulo está nivelando a situação. Ele não está dizendo que somente os orgulhosos têm conhecimento, ou que ele, como apóstolo, tem conhecimento. Ele está dizendo que os mais fracos também têm conhecimento. Ou seja, na igreja do Senhor, todo conhecimento é válido. E juntando esse conhecimento que vem de Deus, que exalta a Deus, que glorifica a Deus, é um conhecimento que vale a pena adquirir. Só que Paulo diz assim: e esse conhecimento que não exalta a Deus, que não é bom para Deus, que não é bom para a igreja, que facciona a igreja, que divide a igreja, que mata o irmão, que deixa o irmão lá no chão, esse conhecimento ele vem por causa do orgulho. Irmãos, Paulo está tratando ainda do orgulho que essa igreja tem. Desses irmãos mesquinhos espiritualmente, que conhecia muito, que tinha um QI mais avantajado do que os outros. E aí o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: o conhecimento leva ao orgulho, mas o amor edifica. Esse amor que o apóstolo Paulo está falando, esse verdadeiro amor que exalta Deus, é superior ao conhecimento que leva ao orgulho. É como se Paulo estivesse dizendo o seguinte: vocês são orgulhosos, vocês têm conhecimento, mas deixa eu dizer, esse conhecimento, gnoses, está levando vocês ao abismo. Mas o amor edifica. Conhecimento que vem de Deus, que provém de Deus, que exalta a Deus, é um conhecimento que edifica. Você sabe quando alguém tem conhecimento, mas o amor que ele tem no coração pelos irmãos e pela igreja é maior? Quando esse conhecimento é exalado dessa forma, a igreja é o quê? Edificada. Mas quando o conhecimento leva ao orgulho, o que é que o orgulho faz? Divide, acaba, maltrata, destrói. O apóstolo Paulo começa logo dando você falar aqui o cearense, né? Uma cacetada com força aqui nos irmãos de Corinto. Ele nivela a coisa. Todos nós temos conhecimento. Eu tenho conhecimento, você acha que é maior do que eu também tenho conhecimento. Você acha que os irmãos que se converteram agora não sabem quem é Jesus e não sabem quem é Deus? Todos nós sabemos. Exatamente isso que o apóstolo está tratando. E aí ele diz assim: se alguém julga conhecer alguma coisa, ainda não conhece como deveria conhecer. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. Veja, eu posso conhecer a teologia que for. E esses irmãos se entendiam de teologia. Eu posso conhecer todos e tudo relacionado a Deus. Mas se eu me julgar maior, melhor, superior aos outros, Paulo está dizendo para essa igreja o seguinte: vocês ainda não conheceram como deveria conhecer. E aí ele vai sacramentar no verso 3. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. O que é que me faz ser conhecido por Deus? O amor. Uma coisa é eu conhecer a teologia, uma coisa é eu conhecer e saber todos os nomes dos puritanos, dos neopuritanos por aí.
dos reformados, eu sei o CPF de Calvino, eu sei a identidade de Lutero, eu sei o nome da mãe de Jonathan Edwards. Sei tudo. Mas a pergunta é: eu sou conhecido por Deus? A minha sabedoria, o meu conhecimento, a minha teologia divide ou junta? A minha sabedoria, o meu conhecimento, a minha teologia, tudo que eu sei, está unindo? Está edificando? Ou está destruindo o corpo de Cristo? E Paulo está dando um recado a esses irmãos. O amor supera todo tipo de conhecimento que vocês acham que tem. E é esse amor pelos irmãos que me faz ser conhecido lá no céu. Eu não estou dizendo com isso que nós não devemos saber sobre teologia ou buscar saber sobre teologia, nada disso. Não é isso. Mas é o porquê disso. Qual é o objetivo? E Paulo está tratando o orgulho, a soberba dessa igreja, e ele está direcionando a quem? Aos irmãos fracos ou aos mais fortes? Aos irmãos mais fortes. Aqueles que são supra-sumo, né, que chama? Né, Rodrigo? Supra-sumo. Então, a primeira coisa que nós vimos é que Paulo inicia falando que existe algo maior a ser tratado inicialmente do que a pergunta que os irmãos fizeram acerca da carne sacrificada a ídolos. Eu sempre disse, e eu aprendi no seminário, que pastor tem cheiro de ovelhas. E realmente pastor tem que ter cheiro de ovelhas. Hoje nós vivemos uma crise vocacional no pastoreio muito grande. Porque a maioria dos nossos pastores cheiram a livros antigos. Entram na sua biblioteca e de lá não saem. Não visitam, não choram com os que choram, não sentam para ouvir os dilemas de suas ovelhas. Tem horário marcado na semana, dia de terça-feira é dia de gabinete pastoral. Fora disso, a ovelha que busca se rebolar para resolver as suas querelas espirituais e as suas demandas pessoais. Conhecimento bíblico, teológico, qualquer que seja ele, deve edificar o corpo de Cristo e trazer unidade à igreja do Senhor. Amém? Veja, é interessante que, para Paulo, o conhecimento presente é parcial. Nós julgamos, maltratamos, menosprezamos as pessoas por causa daquilo que nós temos, quando o mais importante é: somos conhecidos por Deus ou simplesmente conhecemos o Deus dos índices dos nossos livros teológicos e filosóficos? Segunda coisa que o apóstolo Paulo vai tratar, irmãos. E aí ele agora vai tratar do assunto em tese. Primeiro ele nivela, mostra que há um assunto urgente a ser tratado antes de tratar acerca da pergunta. E agora, do verso 4 até o verso 7, o apóstolo Paulo vai ainda continuar direcionando as suas palavras para aqueles que se julgavam mais fortes, mais sábios, mais teólogos, mais filosóficos. O povo que comia a carne e dizia o seguinte: quem tem a consciência fraca que se cuide, eu não estou nem aí para isso. Paulo ainda está direcionando a eles, mas isso também vai servir para aqueles que tinham a mente mais fraca. Porque aqueles de mente mais fraca, o apóstolo Paulo vai tratar do verso 8 até o verso 13. Acompanhe comigo de novo a leitura. Quanto ao comer,
alimentos sacrificados a ídolos, sabemos que o ídolo por si mesmo nada é no mundo e que não há senão um só Deus. Porque ainda que existam alguns que são chamados de deuses, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores, para nós, porém, há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem todas as coisas existem e por meio de quem também nós existimos. Entretanto, nem todos têm esse conhecimento. Alguns, acostumados até agora com o ídolo, ainda comem desses alimentos como se fossem sacrificados a ídolos, e a consciência destes, por ser fraca, vem a contaminar-se. Paulo estabelece a base para o verdadeiro conhecimento do verso 1 ao verso 3. Agora ele vai direto à pergunta: podemos comer carne sacrificada a ídolos? Não seria isso pecado? Eu estou conjecturando aqui. Porque como o apóstolo Paulo está tratando sobre carne sacrificada a ídolos, eu imagino que a pergunta dos irmãos daquela igreja fosse exatamente essa. Podemos comer carne sacrificada a ídolos? Não é pecado, não é errado, não há demônio ali naquele negócio. E aí nós temos que entender que o apóstolo Paulo vai tratar desse assunto de forma mais profunda no capítulo 9, no capítulo 10 e ainda no capítulo 11. Nós temos ainda aí 3 capítulos à frente para o apóstolo Paulo tratar sobre essa questão da liberdade cristã, no que concerne a comer ou não comer, beber ou não beber. Paulo vai tratar ainda desses assuntos posteriormente. E aí, o que é que o apóstolo faz aqui? Primeiro, Paulo afirma o que são os ídolos. Qual é a sua concepção teológica acerca dos ídolos? Depois, ele traz a lembrança aos irmãos daquela igreja quem é Deus e quem é Jesus. A primeira coisa que o apóstolo Paulo faz aqui sobre o assunto em tese é afirmar quem são os ídolos. Ele diz assim: não são nada no mundo. Depois ele diz: há alguns que são chamados deuses, quer no céu, quer na terra. Ou seja, os ídolos são frutos da imaginação das pessoas. Depois ele diz acerca de alguns que são chamados de ídolos na terra. E alguns comentaristas insistem em afirmar que esses que são chamados de ídolos na terra têm a ver com homens ou com pessoas políticas, principalmente governadores, principalmente homens de posição que ganharam destaque, imperadores, que levantaram estátuas para que fossem adorados. Charles Rhodes diz assim, que os ídolos não existem. E o que parecem ídolos são, na realidade, demônios. Veja, o apóstolo Paulo traz àqueles irmãos o seu conceito teológico sobre ídolos. Eles não são nada no mundo. Quero que vocês tenham essa consciência. Se vocês sabem, eu também sei, e eles também devem saber que os ídolos não são nada nesse mundo, portanto, nós não devemos temê-los. Nós não devemos criar um ambiente de misticismo. E mais do que isso, eles podem ser chamados de deuses no céu e na terra, mas no frigir dos ovos, são apenas homens que querem a adoração e os nossos corações querem adorá-los. Mas concernente a essas coisas, são frutos da imaginação do homem. Veja, irmãos, Paulo está tratando o coração daqueles que se sentem mais fortes ou mais fortalecidos acerca do conceito de idolatria, acerca do conceito de comer carne sacrificada a ídolos.
ele está trazendo o seu exercício teológico para dentro da comunidade, aonde ele vai desenvolver esse exercício teológico nos demais capítulos, deixando claro para aqueles irmãos, e agora eu digo em especial os de mente fragilizada, que eles não devem temer aos ídolos, e que aqueles que comem carne sacrificada a ídolos, e aqui no verso 7, ele já vai chamar a atenção desses irmãos para que tenham cuidado com aqueles que têm a mente mais fraca. Como se Paulo dissesse, vocês estão levando esses irmãos a pecar quando vocês fazem esse tipo de coisa, quando vocês tomam esse tipo de atitude. No próximo domingo, eu estarei pregando à noite, nós vamos terminar as outras partes e já entraremos no capítulo 9, do verso 1 até o verso 5. Amém? Quero trazer 2 lições importantes para as nossas vidas. A primeira lição que eu trago, irmãos, é uma pergunta que eu vos faço. Pergunta que eu fiz a mim mesmo. E uma pergunta que eu faço a todo irmão que está procurando um conhecimento a mais em sua vida. O que é mais importante? É dividir a igreja, serem submissos, agir com ar de superioridade e destruir o corpo de Cristo, ou no amor de Cristo, se colocar diante da cruz e reconhecer que nada sabemos até o presente momento. O que é mais importante? Eu respondo que o mais importante, de fato, é o amor. O amor que provém de Cristo, o amor que, por meio desse conhecimento, edifica o corpo de Cristo. Eu me lembro, irmãos, eu sempre conto esse testemunho, acho que eu já devo ter contado aqui outras vezes, quando eu entrei no seminário, aí um dia eu estava próximo do período de férias, já casado, meu menino tinha 1 ano de idade. O casamento não estava bem, não. O casamento não estava legal. E aí me deram uma ferramenta para ajudar no meu casamento. E aí eu fui conhecer o que a gente conhece como MMI, Casados para Sempre. Isso já tem mais de 13 anos, meu menino já está com 13. E aí eu fui conhecer os líderes daquele ministério que iria ajudar a minha FEB no nosso primeiro ano de casado. E aí o irmão, no primeiro módulo, foi ler, ele não sabia ler. Ele engolia palavras, engolia tudo. E alguém fazia uma pergunta, ele respondia assim, no grosso. E eu, cá com meu orgulho desse lado, olhava e dizia assim, eu estou terminando o meu seminário, sentado aqui de frente de um ignorante como esse. Eu vou humilhar esse cara. Eu vou humilhar esse cara e vou mostrar que eu é que sei. Imaturo, peguei 2 livros meus de teologia sistemática, um do Franklin Ferreira e Alan White, e o outro do Charles Rhodes, e levei. E enquanto ele dava aula, eu usava os meus livros para tirar a atenção dele com os outros irmãos. E ninguém queria saber daqueles livros, ninguém queria saber daqueles tijolos. E eu ficava olhando e dizia assim, como eles querem escutar alguém que não sabe nada e não querem escutar a mim? Meus irmãos, que tapa de luva eu levei no meu rosto. Quando aqueles irmãos olharam e disseram, é importante que você estude, mas é importante que você se relacione com Deus para que o seu casamento fique bem. De que adianta você ter tanta sabedoria, mas o seu casamento não está bem.
Meu irmão, aquilo foi como uma facada no meu peito. Eu fui tão humilhado pelo Espírito Santo naquele dia, e eu disse: Senhor, me humilha mais. Eu fiquei tão envergonhado de frente daquele irmão, tão envergonhado de frente da esposa daquele irmão, porque o meu desejo era humilhá-los, mas eu fui humilhado por Deus. O conhecimento, irmãos, é bom, é ótimo, é importante. Mas se nós não tivermos o amor de Cristo em nosso coração, nós iremos estragar a igreja, nós iremos estragar o rebanho de Deus, nós iremos fazer coisas que não agradam a Deus. Tem um monte de gente aí, sábio, muito mais sábio do que eu. Mas o casamento não está bem, a vida com os filhos não está bem, a vida ministerial não está bem. A vida com Deus não está bem. Mas insistem porque são religiosos, porque são legalistas, porque preferem tudo isso, mas não percebe que sem o amor nada seremos. Será inclusive o ponto alfa do apóstolo Paulo, quando ele trata lá no capítulo 3 acerca do amor. Oi, irmãos. Segunda lição que eu queria trazer para nós. Saia dessa vida de misticismo e agarre a verdadeira fé em Jesus Cristo de Nazaré. O apóstolo Paulo vai dizer exatamente quem é Deus e quem é Jesus. Me espanta muitas vezes nós que professamos a fé, nós que somos de uma igreja reformada, nós que temos uma herança cristã reformada, estarmos envolvidos em assuntos que são místicos. Vê demônio em tudo. Vê demônio na colher que caiu no chão. Se o casamento não vai bem, o demônio quer acabar o meu casamento. Sim. Mas você não percebe que você precisa ser tratado. Você não percebe que você precisa do Espírito Santo para te ajudar no teu casamento. Não, a te ajudar com tua família, te ajudar com tua casa, te levantar, te sustentar, te ungir, te encher da graça. Mas nós vemos demônio onde não existe. A coisa mais doida que eu já vi na minha vida foi um crente chegar para mim e dizer assim: como é que está a sua vida financeira? Eu disse: irmão, eu estou 000 à esquerda. Isso faz tempo. Aí eu disse: vou te dar um segredo, E eu assim: beleza, qual é o segredo? Ele me deu um osso de galinha em V. Crente. Tá, e o que tem? O que é isso? Ele é um osso de galinha. Se você botar na sua carteira, vem dinheiro. Me deu vontade de botar. Osso de galinha em V. É macumba. Macumba evangélica. Crente que bota na frente da sua casa, de um lado e do outro, pede comigo, ninguém pode. Que joga sal para ninguém mais entrar. Que taca óleo de panela, óleo do Jordão, óleo dos cafundó do Judas para ungir os umbrais da porta. Porque o demônio não entra. O demônio não entra. Eu me converti. Novo convertido acredita em tudo. Novo convertido é inocente, irmão. Primeira coisa que me ensinaram: não coma galinha cabe dela. Aí eu, meu Deus do céu, né? Aí eu vi a galinha cabe dela, a língua salivar, né? aquela coisa. Aí a minha mente dizia assim: não coma que você vai pecar. Aí um dia eu descobri que não é pecado comer galinha cabe dela.
Sabe, irmãos, nós precisamos ter mais cuidado com a nossa fé. Nós precisamos ter cuidado com a nossa fé. Vou repetir, nós precisamos ter mais cuidado com a nossa fé. A nossa fé está em Cristo, que criou todas as coisas, em Deus, o Pai, pelo qual nós existimos, ou a nossa fé está em amuletos que oferecem por aí. Eu pastorei uma igreja. Vou encerrar só com esse testemunho aqui. Na verdade, é um testemunho, né? Um testemunho. Um amigo meu trabalhava de Uber. E eu já sabia que na igreja que eu pastoreava tinha muita gente que ia para a Igreja Universal do Reino de Deus. Muita gente. Inclusive para aquelas orações do meu dia, né? Eu tinha acabado de chegar ali. E dava o dízimo em tudo, né? Aquela coisa toda. E aí um dia esse irmão que trabalha de Uber pegou perto da casa dele um pessoal. Aí quando entraram, né, com uma rosa vermelha, né? Quando olharam aqui, né, por aquele fulano é você. Meu Deus, eu só quero te pedir uma coisa, irmão. Ele diga, não diga nada para o pastor. Tá, não vou dizer nada não, mas diz tudo, né, depois. Mas vinham ou iam para a Igreja Universal do Reino de Deus. Pagaram um dinheiro alto por uma rosa. Por uma rosa. Hoje um irmão estava falando comigo assim, pastor, olha, minha vida está tão legal, eu sou tão grato a Deus, mas alguém chegou para mim e disse assim, olha, cuidado, se tua vida está bem é porque existe alguma coisa de errado contigo. Eu disse, caramba, isso é místico demais, isso é coisa que não pertence ao Evangelho. Quer dizer que se eu estiver bem, quer dizer que se a minha vida estiver legal, minha vida com a esposa estiver legal, se a minha vida com o Evangelho estiver legal, se a minha vida na igreja estiver legal, e se nada de ruim estiver acontecendo, é porque existe alguma coisa errada em mim. Aí de vez em quando eu vejo o povo dizendo assim, cuidado, viu? Tá tudo bem contigo, mas cuidado que vem deserto por aí, vai para lá. Está repreendido. Vou mandar costurar sua boca com linha, viu? O que é isso, gente? Isso é místico, é misticismo. É um evangelho barato. É gente que ainda se benze. É gente que ainda vai para a rezadeira pedir para que reze com um pinhão para que a espinhela caída do menino se resolva. Uma irmã querida, muito querida, uma senhora, voltou de uma cirurgia cardíaca. Aí um dia ela me chamou, pastor, eu queria que o senhor fosse na minha casa para a gente orar e agradecer a Deus, porque Deus me salvou, eu estou bem, olha, eu fiz a cirurgia, estou legal. E eu chego lá na casa da irmã, um baita de um almoço, com cuscuz do jeito que eu gosto, e aí, dona fulana, diga minha filha. Aí daqui a pouco eu escutei o silêncio, quando eu olhei lá, estava lá a irmã com um bocado de peão. Chico, tripa, Chico, não sei de onde, não sei para onde. Irmãos, a minha fé, a sua fé deve ser em Jesus Cristo de Nazaré. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor para sempre. Amém. Nós não precisamos de mais nada a não ser Jesus Cristo. Ele é tudo que nós precisamos. Amém? Para mais informações e novidades, siga as nossas redes sociais e fique por dentro de tudo.